Qual a minha opinião sobre o uso de códigos de retorno? Eu sou totalmente contrário. Funções que retornam código de retorno sempre vão acabar transformando o seu código em algo mais complexo do que ele precisa ser. Por que eu digo isso? Vou fazer um outro exemplo para vocês. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo que eu criei. Olha só que confusão. Aqui a gente tem um if numa função delete_customer que retorna um código de retorno se a operação foi ok. Se não foi ok, a gente dá um log de erro. Depois a gente tem uma outra função que faz a... Isso é um exemplo, claro. Deleta os contatos do cliente, do customer. E a gente verifica se o retorno foi ok. Se não foi ok, dá um log de novo. Depois a gente tem uma terceira função que retorna se o delete customer address, ou seja, se apagou os endereços do cliente, foi ok. E se não foi de novo, a gente dá um log. E depois, se todas essas condições foram true, a gente dá um successful delete, que seria continuando o nosso fluxo de deletar esse dado. Isso é um exemplo, obviamente, mas olha só como as funções que retornam código de erro, elas deixam o seu código feio e mais complexo do que ele precisa. Então, por que eu digo que você tem que preferir sempre exceções do que códigos de retorno? Porque se todas as funções usassem exceções, olha como é que ia ser o seu código, que faz a mesma coisa que esse daqui. Ele ia ser isso aqui, ó. Se cada uma dessas funções só retorna uma exceção quando dá algum tipo de erro, você pode simplesmente chamar um try, você chama função por função, no final dela você dá um successful delete, que é você vai seguir o fluxo do seu código, independente do que seja, e se algo der errado, você vai dar um catch e vai dar um log na exceção. E dependendo da exceção, você vai fazer outras coisas, você vai dar um switch aqui, você vai fazer um if se o erro foi esse, trata dessa maneira, se o erro não foi nesse. Só que o tratamento de erro, ele vai ficar separado do seu código. O seu código é esse daqui. O tratamento de erro vai estar aqui embaixo. Olha como esse código aqui de 7 linhas substituiu esse código de 17 linhas. E olha como esse código aqui ficou muito mais clean, muito mais compreensível, muito mais fácil de manter. É por isso que você sempre tem que preferir retornar exceções ao invés de retornar códigos de erro nas suas funções.